a sua Bíblia lá em João, no Evangelho, capítulo 4, verso 22 e 23. Que vai dar base para o que a gente vai falar hoje. Antes de começar a falar, eu quero dizer para você que você é uma joia rara. E você está sendo lapidado, você está sendo trabalhado. Eu não lembro direito, mas eu lembro que eu ouvi uma ministração a respeito de como a pérola ela é formada dentro da ostra, né? Se eu não me engano, quando a ostra ela recebe alguns grãos de areia, ela é muito sensível dentro, e ali, na tentativa dela se livrar daquela substância que agride ela produz uma matéria chamada madrepérola, que posteriormente se transforma na pérola. Ou seja, há momentos de dificuldade, de angústia, de dor na sua vida, que às vezes você pensa que é para a sua destruição, mas na verdade Deus está produzindo algo de muito precioso em você. Deus ele nunca perde viagem, amém? E uma das formas mais poderosas de trabalhar a sua vida é através da adoração. Você quer ver uma coisa que você é uma pessoa preciosa? Lá em João, todos acharam aí? Evangelho de João, capítulo 4, verso 22 e 23. Diz assim, olha, Jesus, por volta do meio-dia, está na beira de um poço, e ele vê uma mulher puxando água, e ele pede água para essa mulher. E essa mulher era uma samaritana, e então começa um diálogo ali. E eu quero começar a partir do 22, porque é o ponto onde eu quero tocar aqui. 22 e 23 diz assim, olha. A mulher pergunta para Jesus, olha, nós samaritanos dizemos que é nesse lugar que a gente deve adorar, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Então, qual é o lugar de fato, na verdade, onde a gente deve adorar, né? E o assunto é adoração. E aí Jesus responde para ela assim, olha, vós, eu estou lendo na King James, tá? Aliás, na Almeida, diz assim, olha, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Você já conseguiu fazer essa imagem mental de Deus, que é todo-poderoso, onisciente, que sabe e conhece todas as coisas, que nada é oculto e escondido para Ele? Você já conseguiu fazer essa imagem mental de Deus procurando alguma coisa? E se Ele está procurando é porque essa coisa não é comum, ela não está em todo lugar, ela é rara. Portanto, né, a raridade da joia determina o seu valor. E Deus está falando aqui que uma joia, tá? Fazendo um paralelo aí, que o adora em espírito e em verdade é algo muito precioso e poderoso, ok? É natural o ser humano, mesmo caído, mesmo que não conheça a Deus, adorar um ser, uma deidade, uma divindade. Você quer ver um exemplo disso? Você pega aí os aborígenes, os índios, né? As pessoas que vivem em uma sociedade bem primitiva, eles sempre têm um Deus, sempre têm uma referência, né, de adoração. Eu estava comentando aqui na escola que o índio, o aborígene, ele está lá no meio do mato e nunca foi pregado nada a respeito de Deus para ele. Porém, o que acontece? Ele vive da natureza. E aí ele percebe que quando a chuva vem, ela rega a terra, faz com que a terra fique fecunda, e aí ele lança a semente, ele consegue plantar, e ele consegue colher, ele consegue se alimentar, e por causa disso, sobreviver. Então ele começa a entender que um ser superior, ele não sabe quem é, mas manda, envia aquela provisão para ele. Aí ele começa a adorar o sol, começa a adorar a chuva, começa a adorar os rios, começa a adorar a natureza. Então todo ser humano, mesmo que nunca tenha sido falado para ele a respeito de Deus, ele precisa de um referencial de adoração. Por quê?
Porque na nossa essência nós somos espirituais. Somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito, e a nossa parte espiritual, ela clama por um ser superior. E aí cabe a nós mostrar, inclusive através da adoração, o Deus verdadeiro qual devemos adorar. Amém? E quando a gente adora a Deus em espírito e em verdade, entendendo que adorar em espírito é adorar através do seu espírito, e adorar em verdade é através da revelação da palavra, porque a Bíblia diz que a verdade de Deus está revelada na palavra, ok? Mas a questão aqui é, como adorar alguém que a gente não vê? Entendendo que o próprio Deus em sua palavra nos proíbe de fazer uma imagem física referencial para a gente adorar Ele. Lá em Êxodo, né? Capítulo 20, um dos mandamentos que o Senhor nos dá é que a gente não deve adorar nada, nenhuma imagem de escultura, feita a nenhuma semelhança, seja no céu, na terra ou embaixo da terra, no mar, no caso, ok? Então, não podemos fazer uma imagem para adorar. Então, como é que a gente adora a Deus? Hoje de manhã, agora, nesse momento de adoração, através da música, a gente sentiu a presença dEle, não é verdade? Não é gostoso? E a gente corresponde a essa presença, é muito maravilhoso, né? Isso nos enche, isso nos limpa, né? Isso nos liberta, isso nos renova, isso quebra o jugo, porque vem a unção, vem a presença dEle. Então Deus, Ele deixa aqui uma ferramenta poderosa na sua vida e que te faz precioso, ok? Então, como é que a gente adora um Deus que não existe uma imagem mental, não existe uma imagem, não é? Para a gente ter uma referência, como é que se adora Ele? Ok? Uma das ferramentas mais poderosas da adoração é o pensamento ou a imaginação. A adoração, ela tem várias facetas. Primeiro que a adoração, ela não é a música. A música, tá, é uma forma de você adorar a Deus, mas adorar a Deus é uma forma de vida. Então, quando você conhece a Deus, você começa a adorar. E uma das ferramentas de adoração é a música. Para mim, é uma das mais poderosas que tem, ok? Mas uma das coisas mais poderosas para você adorar a Deus é a sua mente, a sua imaginação, ok? E eu vou discorrer aqui para a gente entender, tá bom? É na mente que você constrói uma imagem mental de Deus. Só que como é que se constrói essa imagem mental? Quando eu falo imagem mental, não é para você imaginar uma figura, é para você ter uma noção, para você imaginar como Deus é, como é o caráter dEle. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus fiel, misericordioso, compassivo, cheio de amor, não se ira facilmente, salvou você e vai levar você para morar no céu. Você consegue fazer uma imagem desse Deus? Só aí você vê uma das facetas do Senhor, que é a manifestação do amor dEle. Mas ainda tem a justiça, não é verdade? Tem outras manifestações da faceta de Deus. Então, a partir da revelação da palavra, a gente faz uma imagem mental de Deus, de como Ele é, da pessoa de Deus, do seu caráter, da sua personalidade, ok? Mas também isso nos leva a uma pergunta, né? Como adorar através da mente? Aí eu vou falar para você uma coisa profunda, tremenda, que está lá no livro de 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, e a gente vai ler daqui a pouco, mas se você quiser você pode abrir lá já, que é a contemplação. Como é que você adora alguma coisa que é abstrato, que não tem uma referência clara? É através da contemplação. E você contempla Deus através da sua palavra, tá bom? Para isso, eu queria falar aqui o que é contemplação, ó. Contemplação, né, que é você observar, passar longo tempo ali olhando. Contemplação é o ato de concentrar longamente a vista e a atenção em algo. É a profunda aplicação da mente ao abstrato. Olha como é que se contempla Deus, né? E é uma coisa muito poderosa. Por quê? Porque a adoração, através da contemplação, ela faz com que você seja trabalhado. Lembre-se que você é uma pérola preciosa. Uma vez, há muito tempo atrás, quem estava aqui na escola de líderes, lembra na Elo? Quem passou pela Elo aqui?
né? Na ela eu fiz uma mensagem e eu falei sobre os 3 R's da adoração. Se eu pedisse para você definir o que é adoração, cada pessoa vai dar uma resposta, não vai? Porque está ligado muito à forma como você enxerga Deus, essa imagem que você faz de Deus. Eu lembro que no começo da minha conversão, eu conheci um cara, e ele tinha sido traficante por muito tempo. Ele não sabia ler nem escrever, e ele era um cara muito temente a Deus, sabe? Mas naquela ingenuidade, naquela simplicidade dele, sem conseguir ler a Bíblia, ele fez uma imagem de Deus conforme aquilo que ele escutava. Ele não podia ler e estudar, e a imagem que ele fez de Deus era um Deus tirano, era um Deus cruel. Ele fazia uma imagem de Deus como se Deus fosse um ser que estava com um fuzil na mão, que a qualquer momento, qualquer erro, qualquer pecado seu, ele ia te dar um tiro e você ia cair fulminado. E isso era tão literal na vida dele, meu irmão, que tinha momentos que ele pecava, e sabe como era que ele fazia? Ele ia comprar pão de manhã, ele se escondia de esquina em esquina, pastor, como se Deus tivesse alguma dificuldade de enxergar ele. E aí ele ia morrendo de medo, morrendo de vergonha, ali comprar pão. Mas veja, a forma como ele enxergava Deus definia como ele adorava Deus. Ele ia para o culto e ele ficava morrendo de medo. Eu não vou falar, eu falei o nome dele não, né? Tá bom, então eu vou preservar a integridade dele, tá, gente? Mas para vocês terem noção, essa forma de ver Deus gerou um temor tão grande nele, que quando ele se converteu, ele trocou as vestimentas, começou a usar terno e gravata, e a primeira vez que ele foi tomar banho, ele tinha tanta vergonha e medo de Deus, que ele não tirou o terno e a gravata, ele tomou banho de terno e gravata. Vocês já imaginaram isso, gente? Então a gente precisa ter um referencial de Deus para adorar, sim ou não? Sim, porque Jesus ele começa falando para essa mulher assim, olha, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Então tem muita gente adorando a Deus da forma equivocada, com coração sincero, porque não o conhece. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre os 3 R's, tá? Na verdade, é a inicial de 3 palavras, que, pelo menos no meu pensamento, ajudam a definir o que é uma adoração. E, voltando aqui, se alguém perguntasse para você, meu irmão, um não crente, perguntasse para você, Erisvaldo, o que é adoração? O que você responderia para ele? Você já imaginou? Você sempre vai responder dentro das experiências pessoais que você tem com Deus. Então, revelação, vou sintetizar aqui, é uma resposta relacional à revelação de Deus. Ou seja, Deus ele se revela para você, sim? Você não conhece hoje Deus mais do que você conhecia no começo da sua conversão, sim ou não? Tanto que a Bíblia fala sobre uma idade espiritual. O apóstolo Paulo fala, olha, vocês ainda são crianças, estão tomando leite, mas eu queria dar uma comida forte para vocês. Então existe uma idade espiritual. E essa idade espiritual, ela é medida a partir do momento que você conhece Deus. E dá uma resposta relacional, ou seja, você se movimenta, você tem atitudes a partir da revelação que você recebe dele. Você quer ver uma coisa? Né? Um dos momentos de adoração mais maravilhosos, que eu acho, é a adoração através do louvor. E aqui de manhã, que coisa gostosa, não é verdade? Uma presença maravilhosa, mas às vezes você não conhece Deus direito, você fica travado, calado, quieto, você até quer dar um glória a Deus, mas às vezes a visão que você tem de Deus é um Deus carrasco, sabe? Aquele, como o meu amigo lá, via ele como um fuzil na mão, e às vezes você não dá a resposta adequada para ele. Quando você sabe que ele é um Deus de amor misericordioso, bom, compassivo, benigno, né? Olha, quando você começa a enxergar esse Deus, você começa a dar uma resposta relacional a Ele. Então você abre a sua boca, você adora, você chora, você manda beijo, você ora pelo irmão, você se joga no chão, você se prostra, não é verdade? Você pula. Quantos aqui não tem vontade de sair correndo numa hora dessa? Eu não danço, gente, pelo amor de Deus, a Nani sabe, ela já tentou me ensinar a dançar, viu, gente? Acho que o cabo de vassoura tem mais flexibilidade do que eu dançando. E uma das coisas que eu mais tenho vontade, às vezes aqui, quando está a presença de Deus, é sair dançando. Aí eu falo, não, Senhor, eu não vou causar esse vexame, mas eu vou ficar aqui, mando beijo, enfim. Então, adoração é uma resposta relacional. Ou seja, você se relaciona a partir do momento que você conhece Deus. Amém?
Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Eu vou ler na King James, porque ela tem as palavras que eu quero usar aqui, para que a gente possa entender de uma forma bem clara. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim, podemos ler? Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor. Agora veja bem, 2 Coríntios está falando aqui que nós contemplamos a glória de Deus, como que fosse através de um espelho. Então está falando de adoração, está falando de contemplação, mas está falando que existe um resultado quando você contempla Deus dessa maneira, quando você adora Deus dessa maneira. E o resultado é esse, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente. Algumas traduções está de glória em glória, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, olha o que esse trecho está falando, que quando você chegou hoje aqui cedo, você tinha uma proporção, eu vou usar uma figura de linguagem, viu, gente? Você tinha uma proporção, digamos assim, tá? Isso aqui eu posso conjecturar desde que eu não cometa uma heresia, tá bom? Então eu vou conjecturar aqui. Como você é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, você tem a sua parte espiritual e dentro do seu espírito mora o Espírito Santo, digamos assim que você chegou com um tanque espiritual hoje com 30% da presença de Deus, do caráter dele, de quem ele é para você. E aí depois da adoração, essa quantidade subiu lá para 70%, digamos assim. Então a Bíblia está falando aqui que quando você contempla Deus, você recebe do DNA espiritual dele, da identidade dele, e você é transformado à imagem daquilo que você está contemplando e adorando. Você já imaginou? Não é poderoso? Então o que acontece? Automaticamente você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí o seu nível espiritual, o seu preço espiritual vai subindo, porque você se torna uma coisa rara. Porque Deus ele procura adoradores que deem essa resposta relacional a Ele. Ou você acha que Deus ele não tem prazer? O que você acha que Deus tem prazer? De se manifestar a pessoas que têm o coração duro, que não dão uma resposta para Ele? Ou você acha que Ele tem prazer de se relacionar com quem entrega para Ele uma adoração? Independente de como é, às vezes é um grito, é um choro, é um beijo, é uma dança, não é? É um instrumento, não é? Davi ele não adorava a Deus, ele não dava uma resposta relacional a Deus, de que maneira? Adorando a Deus no instrumento, não é? Cantando, fazendo salmos, tá bom? Então é através dessa resposta relacional, da revelação de Deus, que você é transformado. Então há uma revelação gradual que o próprio Deus faz de si mesmo. Isso ele faz primeiramente no plano individual, ok? Deus ele gera você no secreto. Você quer ver uma coisa poderosa? Tanto o jejum quanto a oração, eles têm um poder violento, principalmente quando você executa no secreto. No Evangelho, eu não estou lembrando agora o lugar exato, mas diz assim, olha, que quando você for orar, entre para o seu quarto em secreto, que o teu Deus, que te vê em secreto, te honrará em público. Olha só que interessante, vocês já perceberam que quando você ora como igreja é poderoso, porque é uma promessa para a igreja, né? A Bíblia diz assim, olha, quando Jesus ele falou para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, quando a gente está orando como igreja, meu irmão, tem um poder violento. Mas quando você está orando como igreja, Deus trata você como comunidade, entendeu? Como povo dele. Agora, quando você está no secreto, não, a Bíblia diz assim, que ele que te vê em secreto, então ele trata com você no pessoal, quando você está em secreto. Por isso que a oração no secreto é poderosa. E o jejum é a mesma coisa, você sabia disso? Então, Deus ele começa um processo onde ele trata a sua vida primeiro no pessoal, e ele vai tratando seu caráter, ele vai tratando sua personalidade, seus valores morais, ele vai tratando e ele vai
mudando a sua vida, e quando você está pronto, meu irmão, ele sopra você para o mundo. Você já percebeu, eu pergunto isso direto para o pessoal da escola de profetas aqui, vocês já viram aquelas pessoas que você, do nada, né, a gente tem muito acesso à mídia hoje, à internet principalmente, e você fala assim, rapaz, tem um pregador assim, 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 assado, ou tem um cantor que quando o cara toca, quando o cara canta, o céu abre, Deus desce, as coisas acontecem, os milagres acontecem. E o pregador, quando está falando, rapaz, é umas verdades assim que mexe comigo, mexe com a minha estrutura. E você fala assim, eu não conhecia a pessoa, rapaz, do nada, esses dias a pessoa apareceu. Na verdade, a pessoa não apareceu do nada, meu irmão, ele estava sendo gerado no secreto. Eu fiz uma postagem que eu li, está no Facebook lá, tá bom? Eu não lembro quem escreveu isso, mas a postagem dizia o seguinte: somente homens, e aí entenda-se que quando eu falo homens é homem e mulher, está no sentido genérico, né, geral. Somente pessoas, vou trocar a palavra, somente pessoas que gastam longos tempos em oração no secreto com Deus, têm autoridade de fazer pequenas orações em público e ser atendido. Então é no secreto que Deus lhe forma. É no secreto que você chora e só Ele lhe vê. Lembra da substância madrepérola, né, que é expelida porque ela é agredida, a ostra, e a partir dessa substância ela forma a pérola, que é uma coisa tão preciosa. Então muitas vezes, meu irmão, quando você está no cantinho, no seu cantinho, no secreto, que você pensa que ninguém está vendo, na verdade Ele está vendo. Amém? Então, primeiramente ele faz isso no plano individual e depois no coletivo. Ele gera em secreto e depois te exibe para o mundo, ok? E uma das coisas mais poderosas na contemplação é entender a santidade de Deus. Porque Deus é santo, sim? Né? E para isso, eu queria falar, você já imaginou, quando você ora, a oração do Pai Nosso? Quem já orou aqui a oração do Pai Nosso, ou quem já leu, né? Lá no primeiro trecho está falando assim, ó, entenda que Jesus está ensinando o chassi, a base, a estrutura, como você constrói a sua oração, é em cima daquilo ali, em cima daqueles pilares, tá bom? E aí o ensinamento começa assim, quando vocês orarem, orem dessa maneira: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, como é que você santifica uma coisa que é santo desde o princípio? Antes de existir pecado, Deus já era santo. Então como é que se santifica isso, se é uma ordenança do Senhor Jesus? Qualquer coisa que a igreja ofereça a Deus, menor do que o mundo oferece a um artista no sentido de adoração, não dignifica o tamanho do nosso Deus, ok? Então, santificar o nome do Senhor é o seguinte: santo não é apenas o contrário daquilo que é impuro. Santo também significa beleza. Você sabia disso? Simetria perfeita. É isso que faz os seres viventes dizer todo o tempo. Que seres viventes são esses? Se você ler lá em Apocalipse capítulo 4, você vai ver que quando João está em arrebatamento de espírito, Deus começa a mostrar o trono para ele, e ele mostra lá em Apocalipse 4, 4 seres viventes, 4 querubins, e ele começa a detalhar as características desses querubins. Ele começa a falar das asas, ele começa a falar dos rostos, né, que são 4 rostos: rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão e rosto de boi, mostrando as 4 características do Evangelho de Jesus Cristo. E uma das coisas que ele fala é o seguinte: ele diz que esses seres, eles têm olhos por dentro e por fora. O que significa isso? 85% da linguagem do livro de Apocalipse, ela é figurativa. Então, quando ele fala isso, na verdade, ele está falando de uma característica de adoração daqueles seres que estão na presença de Deus. Entenda que santo também significa beleza, né? Simetria perfeita. Então, toda vez que aqueles seres se movem, uma faceta de Deus aparece. E quando uma faceta de Deus aparece, os seres que estão adorando Ele contemplam a beleza dEle, e aí dão honra, glória e adoração ao Senhor. E aí é por isso que eles dizem a todo momento: Santo, Santo,
santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Amém? A palavra santo significa também, não há outro como tu. Tu és o mais belo entre os milhares. Eles não conseguem simplesmente parar de dizer santo. E é interessante porque quando você faz essa imagem mental, você já se imaginou que quando chegar lá no céu, você vai estar diante do nosso Deus? E aí você fala assim, mas eu acho que deve ser meio chato falar santo, 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 santo toda hora. Não é verdade? Mas, para a gente entender um pouco melhor disso, eu queria falar para você, Salmo 96, verso 1 e 2, se você puder abrir aí. Salmo 96, verso 1 e 2, diz assim, olha, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Então a Bíblia manda cantar um cântico novo. A palavra cântico novo, ela aparece 9 vezes na Bíblia. E todas as 9 vezes que ela aparece, ela está ligada à volta de Jesus, ou então ao aparecimento do reino milenar. Então é uma revelação. Lembra-se do que é adoração? É uma resposta relacional à revelação que Deus dá de si mesmo. Então como é que se canta esse cântico novo? Tá? Deus habita no meio dos louvores. A palavra louvores ali é terrila, significa cantar algo em resposta àquilo que você viu ou está vendo. Amém? Aleluia. A palavra aleluia significa invocar o nome do Senhor. Por exemplo, você vê que ela termina com o Yah, de Yahvé. Toda vez que você fala aleluia, você está invocando o nome do Senhor. Eu quero falar aqui de 3 personagens, bem rápido, que tiveram revelação relacional de Deus. E você vai ver que aquela revelação que Deus faz de si mesmo para essas pessoas, ela é processual, gradativa, mas muito poderosa e muda a essência dessas pessoas. A primeira delas é Moisés. Eu amo o personagem de Moisés. Por quê? Porque eu nasci em um ambiente muito intimista. Né? Para quem não conhece meu testemunho, um dia eu conto aqui, eu contei para os jovens uma vez. Eu nasci, espiritualmente falando, me converti através de um louvor. Ninguém pregou para mim. Eu escutei um louvor da Ana Paula Valadão, em que Deus ele falou comigo, me quebrou inteiro, quebrou todas as minhas estruturas, me desarmou completamente. E aí ele falou comigo e fez uma pergunta. E na pergunta que ele fez, eu percebi que embora eu tivesse tudo o que eu queria, embora eu tivesse conquistado tudo aquilo que um dia eu sonhei e almejei para que a minha vida tivesse completude, minha vida não tinha significado. E aí começou um processo, onde um mês depois, graças a Deus, entreguei a minha vida a Jesus. Então, veja que a revelação de Deus, ela é gradativa, processual, mas ela é muito poderosa, e ela mexe no seu ser. Por quê? Porque a partir do momento que ele se revela para você, e você dá uma resposta relacional a isso, lembre-se, 2 Coríntios 3,18, você é transformado segundo a imagem dele, daquilo que você adora. Então, Moisés, no primeiro momento, primeira vez que ele tem um contato com Deus, está lá em Êxodo capítulo 3, verso 1 a 6, e a gente sabe da história. Moisés ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, uma das ovelhas se perde, e aí ele vai atrás da ovelha, e aí quando ele chega em um determinado lugar, tem uma sarça, um espinheiro, e aquele espinheiro, gente, era comum pegar fogo, porque aquela região é uma região desértica, aquilo ali secava, depois pegava fogo, mas o que chama a atenção de Moisés é o seguinte: Moisés passa tempo ali, aquele espinheiro pegando fogo, mas não se consumia. E aí ele vai e acha aquilo curioso, e aí ele se aproxima. Na hora que ele se aproxima, ele escuta uma voz. Ele fala assim, a voz fala: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés,
porque o lugar em que tu estás é terra santa. Porque Deus estava ali. E aí o que acontece? Qual é a reação de Moisés, gente? Lembre-se que adoração é uma resposta relacional à revelação de Deus, que Ele faz para você, sim? Então, qual é a atitude de Moisés? Moisés tira as sandálias, ele se afasta de costa e se prostra tremendo de medo, meu irmão. E aí Deus começa a falar com Moisés e começa a se revelar para ele. Só que Moisés começa a andar com Deus, a gente já conhece a história. Deus usa Moisés para tirar o povo dele do Egito. E aí, quando Deus ele tira o povo do Egito, a Bíblia diz que Moisés ele tinha uma tenda, né, que era chamada tenda do encontro, onde Moisés ele subia todos os dias para falar com Deus. E a Bíblia fala assim, que era tão terrível o espetáculo, que os líderes e o povo ficavam de costa e acompanhavam Moisés somente com os olhos enquanto ele subia. Quando ele subia para essa tenda, veja, o comportamento de Moisés aqui e a resposta relacional dele já é diferente. A Bíblia fala que quando ele entrava nessa tenda, a nuvem vinha, e aquela nuvem vinha com raios, trovões, e Deus falava com Moisés face a face. E aí Moisés já não corria com medo, você está entendendo? Moisés já conversava com Deus, já se entregava com Ele. Moisés já tratava das coisas do povo com Deus, diretamente, face a face. Percebe que Moisés muda a forma como ele responde a Deus, do primeiro contato que ele teve com Deus? Passa-se o tempo, Moisés vai conhecendo mais a Deus. E aí, lá em Êxodo, capítulo 34, versos 5 e 8, Moisés já está desejoso, ansioso de conhecer a Deus. Por quê? Porque ele dá cada vez mais uma resposta a Deus. E aí, ele chega e faz uma citação, ele fala, Senhor, eu quero ver a tua glória. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo. Mas Deus não deixa Moisés sem resposta. Olha só que interessante, vocês perceberam que houve uma mudança do primeiro relacionamento de Moisés com Deus para o último? Aquele homem que morria de medo, que se afastava, agora ele queria ser exposto à presença da glória de Deus. Então Deus vai mudando Moisés, assim como ele muda a gente. A cada adoração ele vai se revelando facetas da personalidade, do caráter dele, ele vai mudando você. Sabe, você pode passar, meu irmão, muitos anos numa escola teológica, você pode passar muito tempo estudando a Bíblia, e você vai conhecer as verdades de Deus, mas só Deus pode mudar o seu caráter. Através de um toque dele, ele muda, e ele faz você enxergar todas as verdades que tem na palavra. Amém? Glória a Deus. Elias, 1 Reis, capítulo 19, verso 8 a 13. Elias era um profeta conhecido como profeta do fogo. Por quê? Não só porque Elias desafiou os 850 profetas, que eram 400 de Baal e 450 de profetas de Aserá. E o desafio era o seguinte, o profeta, o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E a gente conhece a história, né? Os 850 profetas entram em transe, faz o sacrifício ali, e aí começam a dançar e se cortam todo, e aí Elias zomba deles e não acontece nada. Aí, depois que termina, Elias reconstrói o altar, pede para que joguem água, ainda encharca aquilo ali de água, e segundo, se você fizer uma contagem daquela oração, ele faz uma oração de 30 segundos, meu irmão. E aí Deus ele responde do céu. Então veja bem, um profeta que estava acostumado a andar em um nível de poder tão alto desse, né, conhecido como profeta do fogo, já acostumado a ver as manifestações do poder e da glória de Deus, ele ainda tinha sede e tinha fome, porque toda pessoa que quer andar no profético, ela precisa ser um adorador. Eu falo aqui na escola de profetas, que não há nada mais profético do que um adorador. O adorador, ele toca o céu, ele abre o sobrenatural. E aí Elias, ele tem esse confronto, e aí o que acontece? Ele recebe uma ameaça de Jezabel, a mulher de Acabe. E aí Jezabel chega para ele e fala assim, olha, juro que se amanhã, por essa hora, eu não fizer contigo aquilo que você fez com os meus profetas, tá, que eu seja castigada pelos deuses. E aí Elias vai e foge, entra na caverna, e aí ele se esconde ali, só que Deus envia um anjo. Entenda, Elias era um adorador, era um profeta. E aí aquele anjo vai e toca Elias, Elias faz os lamentos dele, aí o anjo traz um pão
quente, assado em pedras e água. Elias se alimenta, volta a dormir. E aí o anjo fala para ele assim: não, Elias, esse pão aqui não é para tu dormir não, isso aqui é um alimento espiritual. Elias vai e sai, anda 40 dias e 40 noites. E aí ele vai para uma caverna, só que Deus queria falar para ele, queria falar com ele pessoalmente. Então imagine, gente, era um profeta que tinha visto e agido através do poder de Deus, fazendo coisas assim tremendas. Só que ele tinha uma sede e uma fome maior de Deus. Quando ele chega nessa caverna, o que acontece? Deus vai e fala com Elias. E quando Deus fala com Elias, a Bíblia diz que Deus ele envia um vento. Olha só, foi Deus quem enviou um sinal poderoso. A Bíblia diz que ele enviou um vento tão violento que fendia as rochas. Você já imaginou, meu irmão, o poder desse vento? Estourava as rochas, as pedras. E aí a Bíblia fala assim que mesmo assim Elias não dá uma resposta. Ele fica quieto, ele fica calado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que embora tivesse sido Deus que tinha enviado um sinal tão poderoso daquele, Deus não estava naquele sinal. Mas foi Deus que mandou. E aí Deus ele envia um terremoto violento. Abala todas as estruturas. E eu posso fazer um paralelo aqui com a nossa vida. Toda vez que Deus quer falar com você algo muito profundo, Ele vai mexer nas suas estruturas. Porque Ele precisa pegar você desarmado, meu irmão. A gente argumenta muito com Deus. A gente não tem coragem de falar, mas a gente argumenta muito com Deus. É verdade ou não é? Eu sei que está redundante isso que eu vou falar, mas é porque é um exemplo muito recente, tá? Quando Deus levou a gente lá para Belo Horizonte, junto com a igreja, com os pastores, que Deus ministrou no coração da Nani, para dar uma oferta, que foi o que destravou a nossa vida financeira e material de um nível muito alto, Deus ele chegou e fez uma pergunta para a Nani. E olha, eu vou falar uma coisa, gente, eu não estou puxando o saco da minha esposa não, mas pensa numa mulher temente a Deus. Quando eu pedi uma pessoa para Deus, e eu não queria casar, eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu não quero casar, que eu fazia uma imagem mental que nem Paulo, sabe? Celibato, vivendo a vida aí, correndo o mundo, missão e aquela coisa toda. E aí eu falei para Deus, eu não quero casar. Todavia, se o Senhor tem alguém para a minha vida, eu quero que seja uma mulher que tenha mais fé do que eu, seja mais temente do que eu, mais submissa ao Senhor do que eu, porque eu não quero ninguém para destruir minha vida espiritual. E aí Deus me deu a Nani, e ela é mais temente do que eu, ela é mais fervorosa, ela é submissa. Se Deus falar, faça isso, imediatamente ela obedece. E é engraçado como a gente argumenta com Deus, porque a gente foi para Belo Horizonte e Deus falou assim, tudo que você tem realmente me pertence? Deus perguntou para ela. Ela, sim, Senhor. Então me faça uma oferta. Aí, pum, na hora a gente argumenta. Senhor, será que é o Senhor mesmo? Eu quero uma segunda resposta. Eu quero que o telhado fique molhado e a lã fique seca. Ah, ficou o telhado molhado, a lã seca. Agora eu quero ao contrário. A gente argumenta com Deus, gente. E toda vez que Deus quer mexer alguma coisa muito profunda no nosso íntimo, Ele tira a nossa estrutura, a nossa base. Porque a gente confia muito no nosso braço. Jeremias, se eu não me engano, é 17, fala sobre isso. Maldito é o homem que confia no homem. Tá? Ele não está falando para a gente não confiar uns nos outros. Ele está falando assim, maldito é aquele que faz do seu braço mortal a sua força. Então, toda vez que a gente confia na nossa força, nós nos tornamos malditos. É a palavra que está falando, meu irmão. Então, toda a minha confiança tem que estar em Deus. E a partir do momento que eu confio nele, eu dou uma resposta relacional. Então, Deus vai, manda um terremoto aqui, ele tira a base de Elias. Elias fica sem ação, mas não responde. E aí, o terceiro sinal, Deus manda um fogo. E aí, aquele fogo caindo do céu, tudo. Elias sabia que era Deus mandando, mas ele não responde. E aí o quarto sinal, a Bíblia diz que uma brisa suave, um murmúrio, e Deus fala naquele murmúrio. Elias estremece inteiro, pega a sua capa, que era o sinal da unção, da autoridade, cobre o seu rosto e se afasta de costas, para não virar as costas para Deus. E aí ele faz o lamento. Então Elias dá uma resposta relacional a Deus. E através daquilo ali, Deus ele continua fazendo algumas coisas, porque Deus levanta Elias para ungir Eliseu. Eu esqueci o nome dos outros reis, enfim.
Então, adoração é uma resposta relacional da revelação de Deus a você. Amém? Eu vou falar aqui do último personagem. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. E a gente vai ler rapidinho, do 1 até o 8. Que diz assim, ó. Deus se revela para Isaías. O livro do profeta Isaías, ele, no capítulo 6 aqui, ele faz um relato de quando Deus ele tira toda a estrutura do profeta Isaías, porque segundo alguns teólogos, Isaías era primo do rei Uzias, né? E lógico, você já viu coisa melhor do que você morar no castelo, morar no palácio, e você ser parente do rei e ainda profeta? Então, digamos que ele usufruía da proteção, das regalias, né, dos cuidados que o rei tinha. Então, ele começa a relatar aqui, na verdade, um momento em que Deus ele tira toda a estrutura de Isaías para que falasse e se revelasse para ele. Porque veja que Isaías só vai começar a falar do Messias depois desse capítulo aqui, e diz assim, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se a voz que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse, eis que isso tocou os seus lábios e a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Isaías, a primeira condição aqui é Deus, ele tira todas as estruturas de Isaías. E aí se revela para ele, isso está no versículo 1 a 3, quando ele diz no 3, aqui olha, que ele vê Deus, né? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Então Deus tira a estrutura de Isaías, para que ele possa ver o Senhor. E ele começa a ter uma visão do trono e da glória que envolvia esse trono. Do verso 4 ao 5, vem os decretos de santidade. Deus começa a mudar, porque Isaías tem uma visão de Deus, ele vê Deus. E a partir daí, ele começa a ser mudado. Lembra que a gente leu em 2 Coríntios 3,18 lá? Que a partir do momento que nós somos que nós vemos, que nós contemplamos ele, nós somos transformados. Isaías começa a contemplar, e aí ele começa a ser transformado, porque no 4 em diante diz assim, e as bases dos limiares moveram-se a voz do que clamava, e a casa se enchia da fumaça. Então disse eu, ai de mim. É o primeiro momento em que o profeta ele tem consciência do seu pecado, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só que quando você dá uma resposta relacional para Deus, Deus não deixa você só. E aí o que Deus faz? Deus dá ordem para que um serafim, e a palavra serafim significa aquele que arde em fogo, pegue com uma tenaz, uma brasa tirada do altar, voe até Isaías e toque a boca do profeta e remova toda iniquidade e pecado. Então, quando a gente dá uma resposta relacional a Deus,
da revelação que Ele está dando de si próprio para você, Ele começa a mudar a sua vida. A primeira coisa que Ele faz, Ele começa um processo de santificação. Amém? E do verso 6 ao 8, Deus traz a provisão, a capacitação e o envio. Porque você começa a ser transformado. Você começa a ser santificado. Então, você recebe a capacitação de Deus. No verso 6 e 8 diz assim: então voou para mim um dos serafins, trazendo uma mão com a brasa viva, e tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E só depois disso, meu irmão, e somente depois disso, ele ouve a voz do Senhor. Porque aí no 8, depois que ele tem passado por esse processo, depois que ele responde a revelação que Deus dá de si mesmo para Isaías, mostrando o trono dele, mostrando a glória, a majestade e o poder dele, somente depois disso, depois que ele cai em si, que ele é um homem pecador, Deus provê a santificação, mas só depois disso, Deus chama ele para participar de um projeto, de um trabalho, para ser um com ele. E aí no 8 ele diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Nós só podemos ser transformados quando a gente adora a Deus, contempla a majestade, a beleza e a glória dele, e damos uma resposta. E aí você é transformado à imagem daquilo que você adora, assim como Elias, assim como Moisés, assim como Isaías. Então eu queria convidar você nessa noite, nessa manhã, para dar uma resposta relacional a Deus.